Até agora, Frieren só tem 7 episódios, mas já é o melhor anime da temporada e sem dúvida um dos melhores de 2023, tanto pela história quanto pela execução. E justamente isso pode fazer com que um bando de otaku drope a obra. Difícil convencer alguém disso, hein? Soul Soul no Frieren é uma história de fantasia que começa no fim de uma jornada. Após 20 anos juntos, o grupo dos heróis venceu o mal e trouxe a paz ao reino. Então Frieren, a elfa e maga do grupo, partem em uma jornada para adquirir novas magias. E não são magias incríveis. É só um hobby dela de ter magias estranhas, como tirar ferrugem de estátuas de bronze e deixar uvas azedas. Essas coisas nunca chegam a ser úteis. Ou será que não? Depois de 50 anos ela volta e vê como o tempo afetou seus companheiros. E depois da morte do Rímero, ela percebe o erro que ela estava cometendo em não criar um laço forte o bastante com os companheiros. E assim parte uma nova jornada para conhecer melhor as pessoas e coletar mais magias ridículas, porque ninguém muda assim tão fácil. Isso deve ser o suficiente para você entender o começo do vídeo. A história não é uma fantasia simples e épica com combates insanos, mesmo que tenha lutas boas. Elas são rápidas e sempre têm um significado. O foco principal é a Frieren e como ela lida com uma vida que beira a imortalidade. Por isso, a história é muito mais lenta e profunda do que o público médio de anime está acostumado. Não vai ter lutas insanas uma atrás da outra, piadas escrachadas ou um plot twist que muda tudo. Acho. O foco é justamente a jornada, desenvolvimento dos personagens, como lidar com o tempo de vida e os outros. Fora que a história não é expositiva e deixa sua atenção aos detalhes e interpretação ajudar no entendimento. E só depois explica. E lá vamos nós! Depois da morte do Rímero, a Frieren chama o Aysen para viajar com ela. Alguém desatento pode pensar que ela só queria uma linha de frente. Mas a Frieren estava tentando se reconectar com o antigo companheiro. E aprendeu um pouco mais sobre ele. Ela entendeu que estar velho para segurar um machado significava que o Aysen já ia morrer. Só que na parte de estar velho faz os dias serem mais longos, fez ela entender que ele só não tinha mais energia para se aventurar, mas ainda ia viver bastante. A forma como a história retrata a Frieren, seu comportamento, personalidade, como ela enxerga o tempo, os outros e como tudo isso a afetam, eram minhas maiores preocupações. Porém, virou um dos pontos que eu mais tenho que elogiar. Espere, vamos discutir o assunto. Não é estranho histórias terem elfos ou raças que têm uma expectativa de vida muito maior que a dos humanos. Mas raramente isso é bem retratado. No máximo se resume a um certo desprezo ou indiferença com raças insignificantes. E não parece que a vida diferente influencia tanto na personalidade deles. Às vezes, essas raças até se apegam às pessoas, mas geralmente elas não se focam em como a expectativa de vida diferente afeta a relação deles ou como essa vida infinita afeta a espécie em si. E pela falta de criatividade de todos os youtubers que eu vi fazendo thumb desse anime, usando sempre a mesma imagem dela chorando, eu esperava que ela fosse uma elfa que valorizava demais a vida humana. Errou! Mas a história é sobre como viver e usar o tempo, então esse aspecto tinha que ser bem feito. No episódio 7, a história explica toda a base do comportamento dela. Elfos têm uma vida longa, mas não têm muitos sentimentos românticos ou instintos reprodutivos, o que faz sentido. Biologicamente, a reprodução é uma forma indireta de você continuar vivo nas futuras gerações. Mas quando a sua vida parece que vai se estender pela eternidade, qual o sentido de reproduzir? E do que adianta se apegar aos outros se a relação não vai durar nada para você? Dá para ver que a personalidade inicial dela foi feita em volta desse questionamento. Se você naturalmente tem dificuldade de se ligar com os outros e todos morrem antes que você perceba, um jeito meio apático, não prestar atenção neles, ter um estilo de vida independente e solitário, além de fazer tudo no seu próprio ritmo, parece o mais natural. E a base disso já tinha sido mostrada no episódio 4, onde a Frieren fala que não teria um aprendiz, porque ele morreria logo, e pergunta se o Aysen não entendia esse pensamento. Mas ele mesmo fala que as interações com os outros não são tão simples. Algo que ele também aprendeu por perder pessoas importantes. Só quando a Frieren percebeu que mesmo tendo todo o tempo do mundo, não significava que os outros iam estar lá para sempre, ela percebeu a importância de se conectar com os outros. Por isso, ela está tentando mudar, agradecendo os antigos companheiros, recriando os passos da última aventura e indo até o paraíso para se entender melhor. Entretanto. Querer mudar e mudar não são a mesma coisa. Ela ainda é um ser quase imortal. E muda bem devagar. Depois de certos acontecimentos, ela aceitou a Fer como aprendiz. E agora ela finalmente começou a respeitar um pouco mais o tempo dos outros. Mas essa mudança levou 28 anos. E só aconteceu pela Fer implicar muito com isso.
Mas outras coisas não mudaram, como o hábito dela dormir até tarde, mostrando que ela ainda vive no próprio ritmo, ou não saber nada sobre os outros, para mostrar que a percepção dela é diferente da humana. Entender os focos e temas da obra são o mais importante para você gostar dela, e assim perceber que duas garotas conversando sinceramente enquanto comem doces, ou vendo o nascer do sol, não são cenas tão chamativas e empolgantes quanto enfrentar um demônio ou um dragão. Mas ainda tem tanto valor e significado para a história quanto elas. Talvez até mais. Tô dizendo a verdade. Por enquanto é difícil dizer o rumo que a história vai tomar. Até o episódio 6 parecia uma jornada simples e tranquila com eventuais problemas grandes. Mas com os acontecimentos do episódio 7, talvez comece um subplot de enfrentar os subordinados restantes do mal, enquanto o grupo segue sua jornada. E ainda não dá nem para imaginar quem é essa elfa da abertura. Como a Frieren viu poucos elfos ao longo da vida, e o último foi há 400 anos, ela não deve ter ligação direta com Mao, mas pela quantidade de grimórios, elas devem negociar ou brigar. Além disso, ela deve ser um paralelo com a Frieren, mostrando como imortais não se desenvolvem da mesma forma e como se achar superior pode levar alguém a um caminho errado, mesmo que seja só a arrogância. E se você não entendeu porque eu disse que essa personagem é uma elfa, existem 2 pontos muito importantes para isso. Eu acho que alguma coisa terrível vai acontecer. Oh, não! Primeiro, reparando aqui, nós podemos ver que ela parece ter peitos. Segundo, eu realmente prefiro que seja uma mulher que esteja com as pernas arregaçadas desse jeito. Stop it. Get some help. Independente disso, o que faz a história funcionar são os personagens, então é melhor eu falar um pouco mais do resto do elenco. O grupo dos heróis tem mais foco nos primeiros episódios ou em flashbacks, então eu vou deixar eles como surpresa para quem não viu e focar nos protagonistas. A Fera é aprendiz da Frieren e um prodígio na magia, ou pelo menos em determinação. No geral, ela recebe lições e conselhos ajudando no amadurecimento como maga e pessoa responsável. Ou não. Ao mesmo tempo, a Fera é o principal ponto de ligação dela com as pessoas normais, mostrando como levar as coisas no próprio tempo pode afetar os outros, às vezes agindo como mãe da Frieren, questionando as decisões dela e fazendo o possível para que ela ajude os outros. Afinal, o salvador da Fer pediu que ela fosse uma boa menina. Mas ela não é ingênua ou bem encarnado, e suas atitudes variam de acordo com a situação. E talvez a convivência com a Frieren tenha contribuído para ela ser meio apática às vezes. O guerreiro do grupo é o Stark, discípulo de Aysen. Ele é uma boa pessoa e o personagem com as cenas cômicas mais tradicionais da história, além de ser um covarde. E esse ponto é muito bem utilizado na história. Diferente de outros casos onde o personagem covarde é irritante, a obra nos lembra que a coragem é a determinação para enfrentar os medos, mesmo que você precise de um empurrãozinho para isso. A introdução dele tem um pequeno arco de personagem que pode mudar um pouco essa característica, mas pela história dele e o paralelo com o mestre, isso deve ser mantido até o fim. Além da covardia criar a base da relação conturbada dele com a Fer, onde ela mostra que a primeira impressão é a que fica, ou ela se decepcionou com outra coisa. Eu achei isso ridículo. Não fala assim. No fim, Frieren não é uma história que vai agradar quem busca um mundo de fantasia único. Os conceitos são bem clássicos e já estabelecidos, mas apresentados de uma forma excelente, e não se baseia em ter as batalhas mais épicas já feitas. Mesmo sendo muito bem animadas, elas estão lá para desenvolver os personagens, explicar o mundo e avançar a história. Por isso a obra é incrível para quem procura uma história e personagens bem construídos, ótimo desenvolvimento, uma animação muito bonita e um humor normalmente sutil, baseado em interações e contrastes. Em resumo, é indispensável para alguns e muito arrastada para outros. Mau gosto não se discute. Você também pode assistir só para ter uma boa experiência ou para entender a mensagem. A Frieren é quase imortal, então ela vai perder muita gente ao longo da vida. O importante não é quando isso vai acontecer, mas como e com quem você usa o seu tempo, os laços que você cria e os momentos que você tem. Então crie boas lembranças, use bem o seu tempo, valorize as pessoas importantes e as pequenas coisas da vida, porque no fim só vão sobrar as nossas memórias, e seria bom que a gente pudesse valorizar cada uma delas. Até uma memória inútil.